Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 26. Vou pedir para a Rê vir aqui fazer a leitura para mim. Eu coloquei esse texto no grupo essa semana, vocês deram algumas opiniões. O objetivo de colocar no grupo foi que a gente converse mais sobre Jesus, que a gente converse mais sobre Bíblia. É Marcos 8, do 22 ao 26. O objetivo de colocar no grupo, então, é para a gente conversar um pouco mais sobre Jesus, para a gente querer conversar um pouco mais sobre Bíblia, para a gente ser um povo como a igreja de Bereia, né? Que tudo que os pregadores falavam, ela conferia na Sagrada Escritura. Vamos ficar de pé, Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Amém, diz assim a palavra do Senhor. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e a sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Vamos orar? Põe a mão no coração. Obrigado, Rei. Santo Deus, fala conosco, Pai. Ministra com clareza os nossos corações, e que não seja, Pai, uma formalidade, mas que seja um objetivo da semana, colocar essas aplicações na nossa vida. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? O título da pregação dessa manhã é: Eu preciso de um segundo toque. Diga comigo: eu preciso de um segundo toque de Jesus. Amém. Irmãos, a vida é marcada de curiosidade. E a Bíblia é um livro extremamente apaixonante. Eu tenho pensado que nos últimos tempos a gente precisa voltar a entender que a Bíblia é suficiente. Não são poucas as igrejas que investem pesado em moda, em logística, em performance, dizendo: se nós fizermos isso ou fizermos aquilo, nós vamos atrair um determinado grupo. E é claro que a forma de comunicar pode ser modernizada. Por exemplo, uma evangelização em panfletos hoje tem muito pouco efeito. Isso é uma realidade. Antigamente nós fazíamos panfletagens. Eu lembro aqui da primeira vez que a gente esteve aqui no Capela, inclusive, alguns sábados a gente saía com um grupo para panfletar. Hoje é uma modalidade de evangelismo que surge pouco efeito. Não estou dizendo que alguém não possa encontrar um panfleto, ler uma mensagem e possa ser salvo. Mas é um método bastante, digamos assim, no mínimo ultrapassado para o mundo moderno de hoje. Mas interessante é que a forma de comunicar pode ser discutida, mas o que comunicamos não. Nós temos que comunicar a santa e viva palavra de Deus. Amém, queridos? Nós temos que comunicar a partir da Bíblia. Nós temos que comunicar a partir dos ensinamentos cristãos. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto interessantíssimo. Eu confesso a vocês que eu nunca, embora tenha aí quase 30 anos de pregação, porque eu comecei a pregar com 10 para 11 anos, então eu não era pastor ainda, muito longe de ser,
eu já pregava nos cultos e recebia os convites para pregação. Acredite vocês que eu nunca preguei sobre esse texto até o dia de hoje. Mas olha que interessante, porque esse texto, os textos me pegam pela madrugada, né? Então eu estava lendo a Bíblia de madrugada, às vezes tenho o hábito de levantar, de orar, ou de mesmo deitado ali ter um tempo de oração, e esse texto começou a entrar na minha mente, no meu coração, há uns 2 meses atrás, e eu comecei a refletir algumas coisas que gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Esse é um texto diferente, é um milagre diferente, mas a gente tem que lembrar que tudo na Bíblia não foi um encaixe, não foi uma encheção de linguiça, mas tudo na Bíblia tem um propósito. Os milagres têm finalidade pedagógica, ou seja, os milagres, na verdade, eles vão além da cura, eles trazem ensinamento. Vocês estão entendendo? Diga amém. O milagre na cura não é só para mostrar, o milagre na Bíblia não é só para mostrar que Deus pode, não. Os milagres são pedagógicos, eles produzem ensino. E esse texto é interessante porque essa cura acontece em Betsaida. Betsaida significa, Bet é casa, né? Saida, pesca. Então, casa da pesca. E o Aline, você que gosta de pescar aí, ó, casa da pesca. Um lugar onde tinha muitos pescadores, inclusive é o lugar aonde Jesus chamou Pedro, Tiago, João. É um lugar de pesca profissional. E, na verdade, a cidade de Betsaida era uma cidade que Jesus estava de paciência curta com ela. Jesus fala que Tiro e Sidom tinha mais fé do que aquela cidade. Aquela cidade era marcada pelo misticismo, ou seja, por uma fé misturada. Ela era marcada pela incredulidade. Betsaida era uma cidade, um povoado ali onde a incredulidade era muito forte. E esse texto desperta em nós várias curiosidades. Você vai pensar assim, né? Por que Jesus curou um cego lá? Segundo, por que Jesus cuspiu e colocou no olho daquele cego e passou a mão? Terceiro, por que aquele cego foi curado gradativamente? Então não foi curado de primeira, foi curado de segunda. E quarto, né? Por que Jesus falou para aquele cego, olha, vai embora, não entre nesse povoado, né? Então são algumas coisas. E aí, o que eu e você podemos aplicar para as nossas vidas desse texto? Então, a primeira questão interessante é que esse rapaz cego, que a Bíblia não fala o nome, o texto nos informa que ele foi levado até Jesus. Não foi ele que... A gente não sabe a fundo nem se ele queria ir. A gente não tem essa informação. Diferente do cego de Jericó, de Lucas 18, que ficou à beira do caminho, que gritava, Jesus, tem compaixão de mim. Este cego foi levado pela população, por alguns amigos. Aí você pode dizer, pastor, mas é claro que um cego queria a cura. Bom, a gente presume que sim, mas não há evidência aqui de que ele pediu, não há evidência aqui de que ele queria. E aí, um grupo levou até Jesus. E a primeira lição interessante é que esse grupo que levou até Jesus, quando ele chega lá, Jesus chama ele fora da aldeia, chama ele num cantinho para tratar exclusivamente com ele. Irmãos, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas como isso é bonito. Jesus não trata com massa, Jesus trata individualmente com cada um de nós. Jesus gasta tempo com miserável como eu e você. Quem entendeu, diga amém. E é miserável mesmo, essa é a expressão. Nós somos.
Jesus gasta tempo pessoal, particular. Tinha ali uma multidão. Interessante, Elton, é que Jesus não tem preocupação nenhuma em aparecer, né? Fazer um milagre público para as pessoas dizer, aquele é o cara. Muito diferente do que a igreja, ou do que uma boa parte das igrejas fazem hoje. Eu era pastor numa igreja, e eu gosto de contar histórias do que eu vivo, né? E nós éramos em 2 pastores. Eu era o pastor titular. E fui atender a igreja central e deixei o grupo do acampamento lá. E aí aconteceu que uma moça, uma jovenzinha, passou mal lá. E aí eu cheguei no domingo de manhã, então sábado eu vim para a cidade, deixei eles no acampamento. No domingo de manhã eu cheguei lá, pastor, alguém, né, o pessoal foi correndo falar para mim, pastor, Deus fez um rebuliço nessa igreja. Eu falei, já sei, porque eu não estava aí. Se eu tivesse, não faria, a culpa é minha, né? Eu falei, mas que rebuliço? Pastor, ontem à noite não teve culto, não teve palavra, não teve louvor. Eu falei, mas que rebuliço é esse? Né? Existe rebuliço na igreja sem palavra, irmãos? O que vocês acham? Existe rebuliço na igreja sem louvor? Sem adoração? Aí eu falei, aí eu já comecei a coçar a barba, né? Mas fale mais sobre o rebuliço. E é verdade, a Gabi está em casa, não me deixa mentir, pode falar para ela. Aí, não, pastor, que uma moça aqui, uma mocinha caiu endemoniada, e aí juntou todo mundo sobre ela, e ficou a igreja inteira lá, e ela ficou das 7 às 11 da noite, se batendo, e a gente orando, e não teve culto. Falei, parabéns para o diabo, conseguiu roubar o culto. Aí, irmãos, eu cheguei e fui conversar com a menina. Na verdade, nem endemoniada ela estava. Ela passou mal. E a nossa sede é tão grande de expulsar um demônio ou de ter alguma coisa no nosso currículo, que a gente, se alguém espirrou do nosso lado, a gente já, opa, esse é meu, né? Esse é meu. E aí eu fui conversar com a menina, descobri tudo que ela estava passando. Sim, tinha opressão maligna. E ela ficou muito mal, porque ela serviu como um espetáculo. Todo mundo começava a olhar para ela diferente. E eu chamei ela num canto, falei, vem cá. Chamei uma mulher comigo, né? Chamei ela numa salinha que a gente tinha lá de apoio. Conversamos por 2 horas, oramos. E fiz com carinho, pedi para a igreja, pedi desculpa para ela. Porque Jesus não expõe pessoas. Jesus trata individualmente. E nós não podemos expor também em busca de espetáculo. Pastor, mas se cair uma pessoa endemoniada no meio do culto, a gente deixa? Não, a gente chama no cantinho, a gente ora, porque a gente tem que bater no demônio, não na pessoa. Amém, irmãos? Então, olha que da hora, Jesus chama aquele moço, e é claro que depois eu fui obrigado a dar uma ensaboadinha na igreja, né? Porque não tem jeito, né, irmãos? Agora, olha o que Jesus faz. Jesus chama aquele cego e diz assim, olha, de canto, para a multidão, e vai tratar pessoalmente com ele. Irmãos, a gente gosta muito da multidão, e é muito bom. Eu já tive a oportunidade de pregar num culto para 3.500 pessoas, é muito louco, é muito da hora, é muito legal. Fui pregar numa igreja em Santo André uma vez, 3.500 pessoas, é fantástico, mas sabe, Deus não trata com multidões, Deus trata problemas individuais, com você, amém, queridos? Aqui no púlpito eu estou pregando, pode ter 50 pessoas hoje, pode ter 30, pode ter 100, vocês estão ouvindo uma palavra coletiva, mas Deus está aí, enquanto a gente fala, Deus está trabalhando dentro do seu coração. Então, isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa maravilhosa. O segundo passo, então, depois de tratar
essa questão individual, Jesus resolve cuspir, colocar na sua mão e colocar a mão sobre os olhos daquele rapaz. Aí é interessante, aí você pode perguntar assim, mas por quê? Eu perguntei lá no grupo, né, para vocês. Por que Jesus cuspiu e passou a mão sobre o rosto do olho daquele rapaz? Já em João 9, Jesus cospe no chão, faz um lodinho na terra e coloca no olho. No João 9 ele complica um pouquinho mais, né, a cura com o lodo. Mas por que Jesus fez? Foi à toa? Não, já que nada na Bíblia acontece sem um propósito. Então por que Jesus fez? Eis aí pelo menos 2 ou 3 motivos. O primeiro, na ideia judaica, lembra que eu falei no comecinho que a cidade era uma cidade, que Betsaida era um lugar cheio de fé misturada, era uma mistura de gente que acreditava em ocultismo, com cristianismo, era uma fé meio misturada. Primeiro motivo, os judeus antigamente acreditavam que tinha cura na saliva. Eles acreditavam, pela falta de remédio, pela falta de medicação, pela falta de cultura, de estudos aprofundados, acreditava-se que tinha cura na saliva. Então, você se machucou, não tem nada para passar em casa, você cospe no local que vai ajudar. É igual a gente na roça, né, que faz os remédios mais absurdos possíveis, né? Por exemplo, eu cresci lá na minha casa, quando a gente cortava o pé, minha mãe passava álcool. Doía mais ainda, né? Além da dor do corte, ardia, mas diz que o álcool desinfectava o local. Quem é mais antigo aqui sabe dos métodos diferentes de curar. Então, primeiro Jesus fez isso para que o povo entendesse que o poder não estava em si na saliva, mas o poder estava em Deus. Segundo motivo, irmãos, Jesus fez isso porque aquele rapaz precisava de um toque. E um toque afetivo, não um toque malicioso, um toque carregado de sensualidade, de pecado, mas um toque afetivo pode trazer cura para a vida da gente. Amém? Fui pastor, né, em Itapeva, e tinha uma senhorinha, ela morava sozinha, ela era católica, e aí ela começou a ir na igreja com a gente, todos os domingos ela estava lá, e ela falava, eu estou muito feliz nessa igreja, eu não saí da igreja católica, mas eu estou vindo aqui, eu estou muito feliz, e ela não faltava. E aí um dia eu fiz uma pergunta para ela, assim, né, eu falei assim, por que a senhora está gostando tanto dessa igreja? E dentro da minha cabeça eu pensei assim, é pelo pastor, né, gente boa, bonito, prega bem, é por ele, só pode ser. E ela disse, não pastor, é pelos abraços que eu recebo na saída, inclusive do senhor, que o único abraço que eu recebo na semana é o abraço da igreja. Irmãos, é por isso que eu insisto que a gente deve se abraçar, e é por isso que eu insisto em ficar lá na porta, porque de repente você precisa de um abraço e eu preciso de um abraço. Então, o toque para Jesus era afetividade. Vários milagres ele toca nas pessoas. Agora, irmãos, Jesus precisava tocar com a mão na pessoa para fazer um milagre? Sim ou não? Não. Bastava ele dar uma ordem, ele não deu uma ordem, o vento não parou, o mar não parou, tudo parou. Então, por que ele precisava tocar? Não é por ele, era pela pessoa. Isso chama afetividade. E aí a Gita aí, ela me corrige se errado estiver, mas na psicologia a gente aprende que afeto é tudo aquilo que nos afeta, seja para o bem ou seja para o mal. E toques carregado de unção faz bem para a nossa vida. Então Jesus toca porque aquele rapaz sofria com preconceito. Vocês devem lembrar que pessoas com deficiência nem ao menos podiam entrar no templo, nem ao menos podiam entrar na sinagoga. Então, quando Jesus toca naquele moço, é porque ele precisava de um afeto.
E aí Jesus faz o cuspe, coloca nele e fala para ele: você está vendo? E ele disse assim: vejo pessoas como árvores. Então vamos aprender uma coisa aqui. Primeiro, aquele rapaz não era cego de nascença. Aquele rapaz já tinha enxergado um dia. O único cego de nascença que Jesus curou está em João capítulo 9. Porque se você pegar o cego de Betsaida, se você pegar o cego do caminho de Jericó, de Lucas 18, ambos já tinham enxergado, tanto que ele pede para voltar a ver. Porque se ele nunca tivesse enxergado, ele não sabia de primeiro o que era árvore. Tem um filme chamado A Primeira Vista. Alguém já assistiu esse filme? Não? Ninguém? Fica aí uma dica cultural para você assistir. Ele é de graça, ele está no YouTube, é um filme antigo. A Primeira Vista conta a história de um rapaz que ele não enxergava e ele conheceu uma moça, tal, a moça se apaixonou por ele, mas queria que ele enxergasse. E a mulher tem poder, né? Ela faz com que ele faça uma operação. Eu não vou contar todo o filme, senão vocês precisam assistir. E aí ele volta a enxergar, ou ele começa a enxergar, só que, por exemplo, ele vê uma maçã. Ele não sabia que uma maçã era uma maçã por ver. Ele tinha que tocar. Então ele vai ficando meio maluco, né? Porque ele precisava aprender a ver. Assim como a gente precisa aprender a falar, ouvir, a gente precisa aprender a ver. Se eu voltasse, por exemplo, se eu enxergasse um dia, eu precisaria aprender que um carro é um carro, que uma bicicleta é uma bicicleta. Então, veja, é uma questão interessante, né? Porque daí quando aquele moço volta, porque ele já tinha enxergado um dia, ele disse: eu vejo pessoas como árvore. Mas aí, irmãos, tem uma coisa interessante, espera aí. O que houve de errado com esse milagre? É o único milagre na Bíblia que foi feito em 2 etapas. Porque desde o começo do mundo, disse Deus: haja luz e... Parece que Deus disse assim: haja luz, deu um probleminha, opa, vamos fazer de novo, isso? Não, né? Deus disse: haja luz e houve luz. Jesus vai dizer, o centurião vai dizer assim: olha, não preciso o senhor ir na minha casa, eu tenho pessoas, eu dou uma ordem e elas ficam curadas. Jesus curava à distância, a quilômetros. Jesus nunca deu mais de uma ordem na Bíblia. As suas ordens foram obedecidas imediatamente. Por exemplo, com os demônios, com aquele demônio do Gadareno, que tinha tantos demônios que entrou na manada de porcos. Jesus dá simplesmente uma ordem, os porcos vão despencar, pular dentro do mar. Mas nesse milagre parece assim, alguém faltou no ensaio, alguma coisa deu errada. Jesus passou o cuspe, colocou a mão, você vê? Não, vejo pessoas como árvores. Vamos gastar um tempinho aqui para entender algo precioso para mim e para você. Em primeiro lugar, irmãos, quando a gente vai pregar sobre um texto, a gente precisa ler o texto que vem antes e o texto que vem depois. Se a gente lesse Marcos 8, do 1 em diante, nós iríamos deparar com o texto da pescaria, dos discípulos no mar, e Jesus falando para ele: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Esse é o milagre antes. E o depois do texto que a gente está pregando, é aquele texto que Pedro confessa a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando aquele rapaz vê pessoas como árvore, Jesus está ensinando, Jesus fez aquilo de propósito, não houve falha no milagre, não. Lembra que o milagre na Bíblia é pedagógico, é ensinador. Lembra? Quando Jesus, aquele moço vê como árvore, Jesus está dizendo assim: esse povo pensa que tem visão de reino,
pensa que entende, mas não entende muito bem. Vê pessoas como árvore, tem uma visão confusa. Aí eu quero chamar a sua atenção e a minha, irmãos. Vocês acham que o evangelho é simples ou complicado? Complicado? Quem acha que é simples? O evangelho é simples. Quem complica o evangelho somos nós. Aliás, outra barbaridade que eu vou afirmar aqui, né? A vida é simples. Quem complica a vida é você. Quem complica a vida sou eu. Sabia? A vida é simples. Diz, não, pastor, a vida não é simples, pastor. É sim. É a gente que complica ela, ou deixa os outros complicar ela para nós. Então pensa assim comigo. O evangelho é simples. O que Paulo vai dizer lá em Coríntios? Tenho medo de que o povo aparte-se da simplicidade que há no evangelho. Vocês conhecem esse texto? Não? Dá uma lida lá. E a igreja hoje está confusa. Irmãos, boa parte dos cristãos estão confusos. Boa parte dos pastores estão confusos. E eu não estou me colocando superior a ninguém. Mas sabe por que estamos confusos? Porque são muitas vozes. São vozes de todo lado. E nas vozes de todo lado que a gente ouve, a gente acaba esquecendo de ouvir a principal voz, que é a voz pura, meiga e santa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Por exemplo, sabe os influencers? Outro dia eu li uma frase genial. Só existe influencers porque existe idioters. É ou não é verdadeira? É verdadeira. O cara que você nunca viu, você não sabe o que ele faz, você deixa ele influenciar a sua vida. Essa semana não foi preso aí um pastor no jogo do bicho? Como que é o sobrenome do infeliz mesmo? É Márcio? Me ajuda aí, Mari. Pôncio. A família inteira, a filha é deputada, o filho é cantor, e recebia milhões do jogo do bicho, andava de helicóptero, se mostrava em tudo quanto é lugar, e falava, vem para Jesus que ele vai te dar também. Não foi Jesus que deu aquilo para ele, foi o diabo, vocês sabem disso, porque foi fruto de corrupção. O que Jesus dá para nós é santo. Amém, queridos? Você pode morar num barraco, mas se for Jesus que te deu, vale mais do que a mansão do outro, você sabe disso. E aí, ele era um influencer. Estava falando para o Eltinho domingo, né? O cara tem 5 milhões, sexta, né? O cara tem 5 milhões de seguidores, 5 milhões de influencers e idioters, né? A fé está confusa, irmãos, porque a gente ouve gente de todo lado. Eu não quero proibir ninguém de ouvir uma pregação no YouTube, porque eu também ouço. Eu só sugiro que você dê uma filtrada boa em quem você anda ouvindo por aí. Eu recomendo alguns, Hernandes Dias Lopes, Rafael Abdala, que é um jovem espetacular, né? E recomendo gente que você conhece a vida dele. Porque quando você estiver doente, você estiver no hospital, não vai ser o influencer que vai te visitar, hein? Vai ser o seu pastorzinho, velho, pobre, né? Que vai te visitar. Então, a gente ouve de muitas fontes, bebe de muitas fontes, e aí isso vai trazendo confusão. Quando a principal fonte que você deve beber é da palavra de Deus que fala ao seu coração. Amém, irmãos? Irmãos, a gente tem que voltar o amor à Bíblia, viu? Eu estou exortando você e eu. Deus quer falar com você. Só que a gente, na época do fast food, a gente quer comida pronta, sim ou não? Boa parte das pessoas hoje gasta metade do seu salário em fast food, né?
É claro que é bom, vai na porta da sua casa, tá pronto. Mas não é gostoso a gente fazer uma comida, por exemplo, ontem eu e a Gabi, nós cozinhamos juntos. Já fizemos para ontem, para hoje e para amanhã, claro. Ué, a gente precisa otimizar, né? Eu já fiz feijão, a Gabi fez o arroz, eu fiz uma panela de farofa, eu amo farofa, uma panela de farofa, certo? Então, não é gostoso cozinhar juntos? Sim, mas a gente prefere comida pronta. Não é gostoso a gente orar para Deus dar uma palavra para a gente? É, mas a gente prefere, sabe que a maioria dos pregadores, eu tenho vergonha de dizer isso, irmãos, a maioria dos pregadores hoje estão pregando com a IA. Conhece a IA? A IA substituiu o Espírito Santo. A inteligência artificial substituiu o Espírito Santo. Eu dei uma tarefa para os meninos do batismo e para o Rick, né, Rick? Que eles vão construir um sermão. Eu vou orientá-los, eles vão construir um sermão e logo eles vão estar pregando aqui, né? Amém? Que a igreja não é só para o pastor, é para todos nós. Só que eu falei para eles, se eles aparecerem com inteligência artificial, eu vou jogar uma maldição sobre eles. Entendeu? Dá pior, e maldição de pastor pega, vocês sabem que pega. De pai, de mãe, de pastor pega, vocês sabem disso. Então, falei, se vocês podem aparecer, eu dou aula lá no POV, né? Eu falo para meus alunos, eu falo, vocês podem aparecer com uma coisa aqui muito ruim, mas se foi sua, está tudo bem. Não estou dizendo que a gente não deva usar a inteligência artificial, não. Vocês acham que meus trabalhos de faculdade na psicologia, é claro que eu consulto a inteligência artificial. Consultar é uma coisa, Ctrl+C e Ctrl+V é outra. E já disse esses memes, né? Eu gosto de memes, né? Em vez da inteligência artificial, eu prefiro ficar com a minha burrice natural. E eu acho que é um caminho melhor, né, gente? Então, pensa bem, o evangelho está confuso. E a gente, às vezes, está vendo pessoas como árvore. A igreja não tem, no geral, estou falando isso, a gente não tem valorizado bem pessoas como pessoas merecem ser valorizadas. E eu quero que essa igreja do Capela cresça muito. Eu quero que, se Deus quiser, a gente tenha que fazer 2 cultos. Amém. Não preciso pregar em 2. Tem um monte de gente aqui que prega, ué. Mas, se a gente começar a ver pessoas como árvore, como número, como estatística, isso não vale nada. Isso não tem nada a ver com o reino. O reino vê gente como gente. Amém, queridos? A gente vai adequando aí a nossa célula, nosso pequeno grupo, com o sonho de crescimento. Agora, se você vê lá na sua célula, nossa, meu pequeno grupo agora tem 10 pessoas. Se você vê só o número 10, perdeu o propósito. Você tem que ver, no meu pequeno grupo tem o Zé, que tem esse problema, mas essa qualidade. Tem a Maria, que tem essa qualidade, mas essa dificuldade. Aí sim, aí a sua visão está curada. Esse milagre nos ensina que, tal como aquele cego, nós às vezes não entendemos bem a proposta de reino. Gostaria de aprofundar um pouquinho mais nisso. Talvez você está na igreja há muitos anos, e se você está na igreja só por bênção material, você nunca entendeu o que é reino, mesmo estando dentro da igreja há muitos anos. Se você está numa igreja há muitos anos e você só vem aqui com uma ideia de, eu vou na igreja porque eu preciso ser salvo, não entendeu também. Sim, você precisa e eu, mas a igreja é muito mais do que salvação. A igreja é a obra plena e completa de Jesus Cristo, também nessa terra. Amém, queridos? Se você se converteu, mas não mudou os seus valores, mesmo que você foi batizado, você não mudou os seus valores, eu tenho uma informação boa para te dar. Não é desagradável, não. Desagradável se eu estivesse mentindo para mim e para você. Eu tenho uma informação boa para te dar. Se você batizou, mas não mudou os seus valores, você apenas mudou de igreja. Deixa eu dar valores práticos. Quando você estava lá no mundo, você valorizava muito mais a beleza, o dinheiro, o status, a fama. Você
olhava como modelo de vida aquelas modelos de novela, aquelas modelos magrinhas, toda enfeitada, né? Tem mais botox do que, né, qualquer outra coisa. Aquilo era o modelo de mulher para você, o modelo de homem. O Giannichini, né? Era o modelo para você. Se você veio para o reino, o modelo para você não é mais aparência. O modelo para você é caráter. Amém, queridos? O modelo para você é caráter. Se você estava lá fora e achava assim que aparecer para os outros, aparecer bem na fita, era o que valia, e se você veio para a igreja e ainda continua com essa mentalidade, não entendeu o princípio de reino. Se você estava lá fora e você veio para a igreja, mas continua materialista, acumulador, desejosos de coisas materiais assim, que você não precisa, porque Deus vai dar aquilo que a gente precisa, que você não precisa, e você não entendeu o propósito de reino, o seu olho está vendo pessoas como árvore. Aí vem o tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem mesmo? Vamos ver se vocês ainda lembram. Qual é o tema da mensagem mesmo? Eu preciso de um segundo toque de Jesus. Eu acho que eu preciso de um segundo toque de Jesus. E eu acho que você precisa de um segundo toque de Jesus. Porque daí no segundo toque, Jesus fala assim, né? O que você vê? Vejo pessoas como árvores. E Jesus toca novamente e ele diz, agora eu vejo perfeitamente. O toque da cura, o toque da restauração e o toque do entendimento do que é reino, a gente precisa ter nessa manhã, irmãos. A gente precisa de um segundo toque. E eu não estou falando isso para quem chegou aqui hoje ou ontem, eu estou falando isso para todos nós, inclusive para mim, sobretudo para mim. Eu não sou melhor do que você. E muitas vezes eu penso que eu preciso entender muito melhor o que é reino. Porque nós estamos confusos. Estão mentindo para nós o que é reino. Se colocaram na sua cabeça que vir para o evangelho é ter lucro, já mentiram, mas mentiram feio para você. Não foi Jesus que mentiu, não. Foi o homem. Ou foi a igreja que você resolveu seguir, que mentiu para você. Se você veio para o evangelho e falou assim, não, na minha igreja não se renuncia a nada, lá nós aceita tudo. Nem é igreja isso aí. Isso é qualquer coisa menos igreja. Estou falando que a vida com Jesus é uma prisão, é uma chatice. Se tem uma coisa que a vida com Jesus não é chata. Agora, que exige renúncia? Sim. E aí, irmãos, a gente precisa do segundo toque. A gente precisa ter a mente clareada. Porque diz Paulo que nós temos a mente de Cristo. E às vezes eu noto algumas coisas que a gente faz, fazendo, não, a gente não tem a mente de Cristo. Cristo não faria isso. Isso não está de acordo com os valores do cristianismo. Quando a gente diz assim, fulano é evangélico e faz tal coisa, eu digo assim, é evangélico, mas não é cristão. Cristão é aquele que está ligado à raiz de Cristo. Como o evangelho virou moda, como é bonito ser evangélico hoje, porque antigamente não era, como o evangelho virou uma moda hoje, diz assim, fulano é evangélico e faz isso, fulano é evangélico e faz aquilo outro. Eu digo, é o quinto evangelho. Você sabe que tem o quinto evangelho, né? Tem o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, e o evangelho segundo eu mesmo. O evangelho segundo eu mesmo é aquele evangelho que eu pego e adapto às verdades de Cristo de acordo com as minhas verdades. O que passou a ser verdade a partir do século XIX? Com a questão da pós-modernidade, século XXI. Verdade é aquilo que eu acredito, e não é verdade, você gostando ou não, ela é a verdade. Então, a gente precisa de um segundo toque, irmãos, para entender bem o que é reino. A gente precisa de um segundo toque para clarear os nossos olhos. E eu e você, nessa manhã, precisamos sair daqui com os olhos curados. E não falo de olho físico. Claro, Deus pode curar, ok? Mas eu estou falando de olhos espirituais para a gente entender o que é reino. 90% das coisas que a gente faz pensando que é reino, não é. Eu quero te deixar nessa manhã
com uma grande pulga atrás da orelha. Pastor, mas a gente não vem para a igreja para receber conforto? Sim, mas a gente também vem para receber verdade. O Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, aquele que foi escolhido como o maior pregador da sua época, e ainda hoje, né, tem escola de Charles Spurgeon, ele dizia: uma boa pregação não é aquela que incha o seu ego, uma boa pregação é aquela que faz você sair coçando a cabeça. Meu Deus, meu Pai, eu quero essa semana que essa pulga atrás da sua orelha, assim que acabar o culto, que essa pulga não morra, que ela vai para a sua casa atrás da sua orelha. Que você passa semana com a pulga atrás da orelha, dizendo: isso que eu estou fazendo, será que é reino mesmo? Ou eu estou com preguiça de pensar e buscar aquilo que é reino? Tinha uma música, né, de um cantor chamado Frank Aguiar. Conheceram Frank Aguiar? Não? Vocês não valem nada, escuta Frank Aguiar, né? Cambada de miserável. Frank Aguiar tinha uma música que eu nunca escutei, mas falaram para mim que tinha uma música que dizia assim: a loira não é burra, tem preguiça de pensar. E eu digo assim: os crentes não são burros, ele tem preguiça de pensar. Sabia? Vou parafrasear, olha que ponto nós chegamos, não é Frank Aguiar, né? Eu vou, nem sei para onde anda mais Frank Aguiar, mas, e também não faz falta nenhuma, mas pensa comigo, irmãos, nós não somos burros, essa igreja aqui não tem burro, só tem caboclo inteligente. Mas o problema é que nós estamos comendo comida pronta e não estamos querendo preparar a nossa comida. Dá trabalho preparar comida, hein? Dá trabalho. É chato cozinhar. Mas olha, uma comidinha feita em casa. Eu gosto de comer num restaurante de vez em quando, mas uma comidinha feita em casa, um feijãozinho com arroz bem feitinho, ainda é uma opção brilhante. Então, irmãos, nós precisamos do segundo toque, nós precisamos que Deus clareia para a gente entender o que é reino. E uma igreja que entende o que é reino, ela tem as bênçãos do Senhor. Então essa cura mostra que você está na igreja há quanto tempo? Jesus, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você e para mim. Muita atenção aqui, olhe para mim por gentileza. Talvez você já teve um toque, mas você precisa do segundo, porque você deu uma estagnada aí no meio do caminho. Talvez você dê um grande passo, mas você sabe a diferença de um quase vencedor para um vencedor? É enorme. Eu quase venci aquela prova, fiquei em segundo lugar. Não venceu. Quem venceu foi quem ficou em primeiro. Foi legal você ficar em segundo? Foi, ué. Foi legal. Mas o quase... Lá na Bíblia tem a história de alguns homens, né, que quase se converteram. E um quase convertido é um mundano. É ou não é? Ou você já ouviu assim: fulano quase engravidou. Nasceu alguma coisa? Não. O quase é nada, irmãos. O quase é nada. Eu creio que a gente precisa de um segundo toque. E aí, irmãos, para caminhar para o encerramento, você não reclama do horário, porque só tem o culto do domingo, né? E de oração na quinta. Então, o domingo é do Senhor. Você vai para casa, vai almoçar, vai assistir o jogo do Brasil, que eu acho que vai dar tchau hoje, mas enfim. Não é que eu queira, é só um achismo. Diria um amigo meu, um pressentimento. Mas eu não estou nem aí se vai dar tchau ou não também, não muda nada a minha vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. A última questão que eu queria tratar comigo e com vocês. Jesus fala para aquele rapaz: olha, te curei, mas some desse povoado. Interessante essa recomendação. E eu não estou dizendo para você, não, Deus vai dar o segundo toque, some do capela, por favor. Não é isso. O que eu estou dizendo é: se Deus te der o segundo toque,
você entender o que é reino. Para, escuta isso aqui com muita atenção. Para de ouvir gente incrédula. Vira para quem está do seu lado e fala aí, para de ouvir gente incrédula. Fica aí ainda, olha para o seu irmão que tem mais uma coisinha para você dizer para ele. Para de ouvir súperes espirituais que nunca tiveram encontro com Jesus. Agora volta para mim aqui, irmãos. Eu não sei até hoje qual que é pior. Se são os incrédulos ou se são aqueles que dizem que são súperes e nunca entenderam nada de reino. Eu não sei. Ao longo da minha trajetória de 17 anos de pastor, eu às vezes prefiro lidar com um incrédulo do que um super. Porque o super, ele não ouve ninguém, nem o próprio Deus. Porque ele está além. Posso contar uma história para vocês? Vocês não contam para ninguém? Vocês não contam? Você sabe que quando Jesus falava para não contar para ninguém, é para contar para todo mundo, né? Porque se você quer que alguém não conte, você pede para não... Você quer que alguém conta, você pede para não contar. Vocês sabem disso, né? Ah, vou contar um segredo para você, mas não conta para ninguém. Ih, é a mesma coisa de você pedir para espalhar, né? Mas vou contar um segredo para vocês. Um dia desses aí, eu fui procurado por uma pessoa que já foi da nossa comunidade. E não fique curioso que eu não vou contar o nome, tá? E nem me pergunte no particular, que também não conto. Pastor não pode perder a confiança. Ele disse, olha, a pessoa disse assim, né? Não fala se é homem, se é mulher, não vou dar pista. A pessoa disse assim, olha, eu cheguei, pastor, num estágio espiritual tão grande que essa igreja não me comporta mais. Eu estou numa fase. Eu sou o Pelé do reino, né? Eu estou numa fase. Rapaz, eu quase pedi para essa pessoa orar para mim. Faça um favor. Você está tão bem, põe a mão na minha cabeça. Se tiver demônio, expulsa. Faça o favor, olhe por mim, cara. Eu estou sentindo o cocô do cavalo do bandido. O cara falou, ó, eu cheguei num nível espiritual tão grande, essa igreja não serve mais para mim. E outro, ó, que ele diz, irmão, vocês pensam que é piada, mas é real. Sabe o que ele disse para mim? Outro, eu tô numa fase, pastor, que eu não sei qual igreja que eu vou, porque eu acho que não tem igreja que acompanhe o meu nível espiritual. Uau! Jesus desceu na terra. Ai, tem um... E ele falou, então, pastor, eu acho que eu não vou ficar nessa igreja. Opa, graças a Deus, vai com Deus. Opa, não fica mesmo, você é melhor do que todo mundo aqui. Como é que eu vou pastorear você? Eu sou um miserável pecador. Não dá para pastorear você é bom demais. Cara, você tem que pastorear com o próprio Jesus. Jesus tem que falar com você. Irmãos, que ponto a gente chega, né? E como é que você vai fazer uma pessoa dessa descer do pedestal? Hein? Não tem como, né, irmãos? Então, o super é um perigo. Não anda com gente incrédula. Quando eu digo não anda, não é para você isolar ninguém. É para você não cair na conversa dele. Mas não anda com pessoas dizendo, eu estou acima. Eu já cheguei. Porque na caminhada cristã, a gente chega juntos. Amém, queridos? Ô Vinícius, será que se eu pedir um videozinho tem como por aí ou não? Não? O povo, viu? Mas é porque eu não preparei antes, é isso? Ah, não vai ter áudio. Bom, então depois eu passo. Eu combino com vocês antes. Mas eu queria encerrar, irmãos, pedindo para você e para mim o segundo toque de Deus para as nossas vidas. Será que você precisa do segundo toque? Eu não posso forçar você a querer. Mas eu preciso de um segundo toque. Eu falo por mim. E eu assumo isso com a minha igreja. Aliás, uma coisa que vocês nunca vão ter de mim aqui é mentira. Eu acho que isso aí vocês não vão ter. Eu entendo que a gente começa bem no reino. Mas com o passar do tempo, a gente vai virando muito mais religioso do que discípulo. A gente vai carregando um monte de fardo da religião, que é uma bela de uma porcaria, quando a proposta de Deus
é de vivermos o evangelho pleno. Então, Jesus tocou naquele moço e falou: olha, você está curado, agora você vê tudo, agora some desse povoado de gente incrédula. E eu queria fazer um convite para você. Eu venho orando essa semana sobre esse assunto. E eu queria fazer um convite para você vir ao altar. E eu queria um fundo musical, se for possível, daí. Se não for, eu queria dispensar o louvor, porque eu queria que o louvor viesse também. Tivesse o seu momento de altar. Porque o louvor serve a gente tão bem, com tanto carinho. Mas agora eu não queria que eles estivessem tocando nada, não. Se não tiver fundo musical, vai sem fundo musical, porque não é fundo musical que vai tocar o seu coração. É o Espírito Santo que vai tocar o seu coração. Então vocês estão liberados para vir, por favor. Podem vir. Se você quer um segundo toque de Deus, se você se encontra confuso, se você pode vir mesmo, o máximo possível aí na frente. O altar é para a gente chegar. O altar não é um lugar para deixar o louvor ou o pastor mais alto. O altar é um lugar para a gente... Obrigado, Vini. O altar é um lugar para a gente se derramar. Não converse agora com quem está do seu lado. Não se desconcentre. Porque isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é algo que me assusta muito. A gente vem para o cristianismo e com o passar do tempo, às vezes a gente vai decrescendo ao invés de crescer. Com o passar do tempo, a gente vai virando um caranguejo, andando para trás. Ou a gente teve aquele primeiro toque, mas ficou parado nele. Não atingiu o ápice. E Deus tem coisas maravilhosas para você e para mim. Se você serve na igreja, você diz assim: nossa, estou cansado, está monótono, está isso, está aquilo, aquilo outro. Olha, você não está servindo a Jesus, você está servindo uma estrutura. Porque a vida com Jesus jamais será monótona. A vida com Jesus jamais será enfadonha. A vida com Jesus jamais será um peso. A vida com Jesus jamais será algo exaustivo, cansativo. A vida com Jesus pode ser tudo menos isso. A vida com Jesus é dinâmica. A vida com Jesus é de renovação. A vida com Jesus é de visão. A vida com Jesus é de experiência. A vida com Jesus é de delícia. A vida com Jesus é de deleite. A vida com Jesus é de surpresa. A vida com Jesus é de mudança. A vida com Jesus é de glória em glória. A vida com Jesus é uma vida que não se explica por maneiras, por modos humanos. A vida com Jesus é uma vida de experiência, de renovação. A vida com Jesus nunca chega ao ápice, porque Jesus disse: eu sou uma fonte inesgotável. Uma frase que você jamais deve dizer na sua vida: eu já cheguei a tudo que Jesus tem para mim. Mentira, é impossível, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para nós. Você não chegou ao que Deus tem para você. Talvez você não chegou a nem um milésimo de centésimo de segundos do que Deus tem para você. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja no geral hoje, não é capela, a igreja no geral hoje vive um estado de letargia espiritual. Então, chuvisco virou tempestade. Então acontece alguma coisinha e diz assim: nossa, foi demais, a glória caiu. Mas irmãos, a gente não tem noção do que é a glória de Deus vir sobre nós, e é isso que Ele quer. Vai para casa com essa pulga atrás da orelha essa semana: Deus, eu preciso de um segundo toque. Talvez vai acontecer aqui agora na sua vida, mas talvez vai acontecer na sua casa.
Talvez você vai precisar ter um particular com Jesus. Olha, irmãos, eu me empolgo mesmo com a palavra. Acho que passei do horário, nem olhei o horário hoje. Mas eu quero dizer para vocês assim, olha, irmãos, olha que coisa maravilhosa. É a palavra de Deus. Uma coisa, irmãos, que eu peço a Deus que você ore por mim, por todos que pregam nessa igreja. O púlpito precisa ser um púlpito forte. Precisa ter palavras de vida, irmãos. Irmãos, dia desses aí eu estava de folga, fui assistir um culto. E o pastor chegou na igreja e disse assim, hoje eu não tenho palavra, porque Deus não falou nada comigo. Misericórdia. Misericórdia. O púlpito precisa ter palavras. Palavra de Deus. Não é palavra do Enoque. É palavra de Deus. Não é palavra do irmão que vem pregar aqui, do seu Zezé, do El, da Renato, de qualquer outro que vier. É palavra de Deus. Meu Pai, dê o segundo toque em nós, Senhor. Se a gente está vendo gente como árvore, se a gente está vendo números, se a gente está vendo, Deus, embaçado, visão parcial, visão periférica, visão comprometida, se a gente está dentro da igreja, mas não entendeu o que é reino, meu Deus, tem compaixão de nós. Olha por nós, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Dê o segundo toque, Deus, para clarear na nossa vida pessoal e na vida da nossa igreja o que é reino. Que todos nós possamos entender, ó Pai, o que de fato é reino. Não é entender a estrutura. Como disse o pastor Jonas aqui domingo, Senhor, não é fortalecer a estrutura, é fortalecer as pessoas, é fortalecer as vidas, os discípulos, dos quais todos nós somos, ó Deus, discípulos do Senhor. Meu Pai, meu Deus, também eu oro para aqueles de nós que às vezes achamos que temos uma supervisão, uma visão além. Como usei a fala dessa pessoa, Deus, que me assusta, porque a vida não é feita de heróis, a vida é feita de gente, e gente tem altos e baixos, e gente tem lutas, e gente tem dramas, mas os nossos dramas, o Senhor acolhe e acode a cada um de nós. Pai, que essa semana seja uma semana de pensar o reino. Clareia para nós como essa igreja pode dar passos melhores e maiores. Clareia para nós como a gente ainda sofre de muita religiosidade e de pouco entendimento do reino. A começar, ó Deus, pelo pastor dessa igreja, que não é superior a ninguém, que precisa tanto ou mais do que os outros, porque tem sobre si a responsabilidade de apresentar as ovelhas ao Senhor. Capacita-nos, ó Deus. Cura os nossos olhos, ó Pai. Cura os nossos olhos, ó Deus, para ver a nitidez do reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.